Salmo 73. E o título dessa mensagem é Verdades que sustentam a fé, ou verdades que nós precisamos levar para toda a vida. Se você quiser se colocar de pé, em atenção à palavra de Deus, para nós lermos, nós vamos começar lendo a partir do versículo 2. Diz assim: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Versículo 12. Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a exposição da tua palavra, que o teu Espírito Santo confirme, Senhor, a tua palavra quando diz que ela não volta vazia e cumpre aquilo que te apraz. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Há momentos em nossa caminhada com Deus em que tudo parece às vezes sair do lugar. Tudo aquilo que era líquido e certo, de repente não é mais tão líquido e certo. As coisas acontecem e a gente fica muitas vezes se perguntando por que Deus permitiu isso, por que isso está acontecendo comigo. Eu que sempre busco ao Senhor, eu que estou servindo a Deus, eu que estou com o propósito de andar na presença de Deus, por que Deus permite que essas coisas aconteçam comigo? Por que o ímpio que não conhece a Deus, que não quer saber nada com Deus, parece que a vida deles vai tudo bem, e eu aqui nessa peleja, nessa luta, e parece que nos falta chão nesse momento. E a nossa fé, muitas vezes, ela se vê balançada, né? Nesse momento difícil que a gente passa. Asaf, que é o autor desse salmo, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que servia a Deus, ele era um ministro de louvor da casa do Senhor. E ele passou por essa mesma luta, e passou por esse mesmo dilema. Então, quando você estiver passando, se você estiver passando esse problema, esse dilema, saiba que você não é o único, não é o último, não será a última pessoa da história que passa por isso. Você está em boa companhia de pessoas que, apesar da sua fé, elas passaram por momentos de questionamento, de luta e de dificuldade. E Asaf, ele aqui, neste salmo, ele relata honestamente o que se passou com ele, os seus sentimentos, aquilo que se acometeu. E especificamente, hoje à noite, nós vamos nos concentrar aqui nos versículos 21 ao 24, em que nos revela 3 verdades importantes que nós precisamos levar para a nossa vida. Então, você precisa sair daqui hoje com 3 verdades importantes, para que você possa ter o seu equilíbrio emocional restaurado, se por acaso ele está abalado. Você precisa, nessa noite, sair daqui com confiança na graça de Deus que te sustenta no meio da tua luta. E você precisa sair daqui com confiança de que o Senhor tem um futuro melhor para você do que o teu presente. Amém? Então você diz, pastor, eu estou meio confuso, mas você vai sair daqui esclarecido. Você diz, pastor, eu estou meio abalado, mas você vai sair daqui fortalecido. Pastor, eu estou meio pesado, mas você vai sair daqui sustentado pelas mãos do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então vamos lá. Pastor, 3 verdades hoje que nós precisamos
salientar aqui nesse texto? A primeira verdade que eu quero que você grave aí na sua mente, e ao final vai ser projetado aqui o QR Code com toda essa explanação, é que as nossas emoções precisam ser governadas se nós queremos viver sabiamente. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí. Aprenda a governar suas emoções. Olhe no versículo 21, acompanhe comigo. Ele diz, quando o meu coração, outra versão diz, o meu espírito estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. Tem outra versão que eu gosto que diz assim, sentia picadas no meu coração. Eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Asaf, irmãos, ele admite aqui que o seu espírito estava amargurado. E a palavra para amargurado aqui do hebraico é o sentido de azedar, no sentido de fermentar. Ele diz, o meu espírito estava azedo, eu estava me tornando uma pessoa azeda, amarga. E quando ele fala que o seu coração sentia picadas, ele está dizendo o seguinte, o meu coração estava sendo traspassado de dor, de amargura, nesse momento que eu estava passando. E o resultado disso, eu fiquei embrutecido. Eu fiquei como um animal irracional, sem entendimento. Em outras palavras, ele estava se deixando dominar pelos seus sentimentos. E quando nós deixamos a nossa vida ser dominada pelos nossos sentimentos, ao invés da nossa razão, sabe o que é que acontece? A gente perde o nosso discernimento e a gente age impulsivamente. Quando as nossas emoções dominam as nossas ações, nós perdemos a razão, nós perdemos o entendimento e a gente age por impulso. Por isso que ele diz que ele estava agindo à semelhança de um animal irracional. Por quê? Porque o raciocínio é algo inerente ao ser humano. O animal, ele age por impulso, ele age por instinto. Nós não, nós podemos pensar. Nós podemos reagir, mas antes de reagir, nós temos a capacidade de parar um pouco, pensar, para ver como nós vamos reagir diante daquela situação. Então, se você quiser viver com sabedoria nessa vida, você precisa aprender a dominar as suas emoções, a governar os seus sentimentos. Porque senão você vai ficar aí saltando faísca o tempo todo. Vai ser igual um fio descapado, em que quando alguém toca em você, você já logo dando choque ou levando choque. Conhece alguém assim? Hoje pela manhã eu fui ao supermercado comprar umas coisas para fazer o almoço e eu cheguei lá, um senhor que perdeu o ticket do estacionamento, ele estava descontrolado, ameaçando processar o estabelecimento porque ele teve que pegar um novo ticket para poder validar o estacionamento e ele disse que ia processar e nunca mais voltava do supermercado. Uma reação totalmente desproporcional ao acontecido. Por quê? Porque a pessoa está se deixando guiar pelas emoções, e as nossas emoções precisam ser governadas para que a gente possa agir com discernimento e não impulsivamente. Amém? Asaf estava assim, e ele descobriu algumas coisas. Ele descobriu, primeiro, que ele próprio produziu os seus problemas e a sua infelicidade. Quando ele diz no versículo 21, o meu espírito se amargurava e sentia picadas. O seu problema não era quando ele olhava para o ímpio prosperando e ele na luta. O seu problema era que ele próprio, ele mesmo, causou os seus próprios sentimentos. Ele não vigiou. Porque alguém está melhor do que eu agora vou ficar amargurado? Porque alguém está prosperando e eu não, e aí eu, por conta disso, eu vou querer tirar a minha vida, eu vou querer viver angustiado por causa disso? A Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar com os que se alegram. Mas é mais fácil a gente chorar com os que choram. Porque, às vezes, uma pessoa
próximo a nós está prosperando e a gente não, e às vezes a gente tem dificuldade de se alegrar pela prosperidade, pelo sucesso, pela promoção. E ao invés de nós nos alegrarmos, nós ficamos dizendo, por que ele e não eu? Então, Asaf, o problema de Asaf não era o ímpio prosperar, o problema de Asaf era ele mesmo. Então você precisa olhar para a sua própria vida, ao invés de ficar se perguntando por que os outros são promovidos, por que os outros são abençoados e você não. Segunda coisa, Asaf ele entendeu que estava agindo de maneira insensata e irracional, porque ele disse que estava agindo como um animal. E o animal ele age por instinto, como eu falei há pouco, mecanicamente. Nós não podemos agir mecanicamente, nós não podemos agir instintivamente. E Asaf ele viu que o seu pensamento acerca da vida não era justo e nem correto. Por quê? Porque ele disse no versículo 22, eu estava embrutecido e nada sabia. Ou seja, Asaf ele achava que a sua vida tinha que ser alegre o tempo todo, que a sua vida tinha que estar sempre por cima. E tem gente que vem para a igreja, se converte e acha que pelo fato de estar na igreja, agora está em Cristo, pronto, os seus problemas não precisam mais acontecer, a sua vida não pode mais ter nenhum tipo de dificuldade. Queridos, e isso não é a realidade da vida e nem do evangelho, amém? Você se converteu, mas você não assinou um documento de imunidade, em que agora você está imune aos problemas. Não, você muitas vezes vai ser colocado no furacão pelo próprio Deus, para tratar, para te disciplinar, para mover a tua vida, para tirar da tua vida aquilo que não é plano de Deus para você. Então você precisa, em primeiro lugar, controlar e governar as suas emoções. A Bíblia Sagrada nos diz, lá em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque é dele que procedem as fontes de vida. Então vigia aí, irmão, o teu coração. Mas guarde seu coração não apenas para fazer o check-up anual de um eletrocardiograma, de um ecocardiograma, mas vigie o seu coração nas suas emoções, nos seus sentimentos, na forma como você age e reage diante das situações, porque senão você nunca vai chegar a viver com sabedoria. O rei Nabucodonosor, a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi dominado pelo orgulho, ele se envaideceu porque o seu reino era grande e próspero, e ele então começou a se envaidecer, e a Bíblia Sagrada nos diz que Deus colocou sobre ele um espírito de loucura, tirou dele o entendimento, e o que foi que aconteceu? Ele ficou como um animal, e até grama comeu. E só quando ele reconheceu que ele não era nada e que Deus é que era tudo, foi que o Senhor restaurou o seu entendimento e ele pôde glorificar a Deus e saber que não era nada. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez você seja uma pessoa bem-sucedida na vida, você seja um profissional de renome, você conquistou muitas coisas na sua vida, mas não deixe isso subir a sua cabeça. Amém? Não deixe que isso lhe envaideça e você comece a agir de forma irracional, se colocando acima dos outros, querendo passar por cima dos outros, distratando os outros. Tem gente que chega nos lugares e quando é confrontado ele pergunta, você sabe com quem está falando? E eu quero saber. E uma coisa que eu achei engraçado foi que um dia um cara chegou no aeroporto e ele queria embarcar na frente dos outros, não queria pegar a fila, e ele chegou lá no balcão de embarque e disse, olha, eu preciso passar na frente. E a moça disse, não, mas o senhor tem que seguir a fila. Ele disse, você sabe com quem está falando? Ela disse, alguém conhece esse senhor porque ele não sabe mais quem ele é. Então, meu querido, não se envaideça. Não se deixe governar pelas emoções, amém? O apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada nos diz que ele aprendeu a dominar as suas emoções, ele aprendeu a governar os seus sentimentos, tanto que ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11, ele diz, digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância.
Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o segredo do equilíbrio está em você aprender a se contentar em Deus, aprender a colocar as suas emoções debaixo do governo da palavra de Deus, porque aí você vai ter equilíbrio para poder agir diante dos reveses da vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa, talvez você esteja aí no começo da vida, é jovem, mora com o papai, mora com a mamãe, tem um celular, não sabe o que é pagar conta, vai para o colégio, tem colégio garantido, chega em casa, a comida está na mesa, você quer assistir uma série, tem lá a Netflix, você quer ligar ou tem Wi-Fi, mas deixa eu lhe dizer, essas coisas não são automáticas, elas não caem assim, ó, alguém está pagando a conta. E um dia você vai ter que trabalhar e você vai sentir o peso da responsabilidade. E aí você vai começar a ter reveses na sua vida que você ainda não teve. Então, aproveite esse momento para engrossar o cangote, como diz o cearense, engrossar o pescoço, porque os reveses na vida virão. E nós precisamos ter maturidade, controle, equilíbrio, para que a gente possa se conduzir bem na nossa vida. Amém? Por que é importante, pastor? Por que é importante ter esse equilíbrio emocional? Porque nós somos testados diariamente. Você vai aqui no trânsito e de repente uma pessoa vem e dá uma cortada em você. E aí você fica irado e pode querer ir lá na frente cortar a pessoa também, ou você pode parar, pensar duas vezes, respirar, assoprar, deixar aquele momento ali passar e seguir o seu caminho. Mas se você não tiver o equilíbrio emocional, você pode se meter numa grande confusão. Uma coisa simples de trânsito, que todos nós estamos sujeitos aqui a levar cortada o tempo todo. É ou não é? Então, mantenha o equilíbrio emocional, governe aí as suas emoções. Como é que você reage quando você é provocado? Quando alguém pisa no seu pé? As suas emoções, elas explodem como fogo ou você exerce um autocontrole? Irmãos, nós precisamos entender o seguinte, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. O cristão, ele precisa inserir um intervalo entre o estímulo e a reação. Você foi estimulado e você, por conta daquele estímulo, você vai ter uma reação. Agora, como você vai reagir, você tem que ter um tempinho para você pensar antes de agir. Por quê? Porque depois que você reagir, não tem mais jeito. Depois que você soltar a palavra que fere, não tem como pegá-la de volta. Depois que você fizer algo que você vai se arrepender o resto da vida, já foi a sua reputação. Olha, reputação é uma coisa que a gente leva a vida toda para construir, mas que a gente pode perder em 10 segundos. É diferente de caráter. Caráter é quem você é. Reputação é aquilo que as pessoas pensam acerca de você. Pastor Pedro é um homem de Deus, é um homem de fé, é uma pessoa de conduta ilibada. Todos que estão aqui estão porque creem nele, na palavra dele, no procedimento dele enquanto pastor. Mas se ele der um deslize, se ele não vigiar, aquilo que ele construiu a vida toda do ministério dele pode ir por água abaixo em 30 segundos. Daí a importância da gente ter as nossas emoções governadas. Amém? E você na sua vida. E deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito comum em casal. Casal briga em público e faz as pazes no secreto. Não é? Briga em público, aí toda a família ficou escandalizada com você. Aí depois você, minha filha, me perdoe, ela vai te perdoar. Mas para a família não viu a reconciliação, só viu a briga.
Então, governe bem suas emoções aí, amém? Para que você viva com sabedoria. Segundo, nós permanecemos firmes pela graça de Deus e não pela nossa força. Diga assim, ó, você está onde está pela graça de Deus que te sustenta. Olha o que é que ele diz no versículo 23. No entanto, tem outra expressão que diz, todavia, que eu gosto mais do todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras, falando para Deus, pela minha mão direita. Esse todavia aqui, ele marca uma virada aqui no Salmo. Por quê? Porque Asaf, ele reconheceu o seguinte, Senhor, apesar da minha inadequação em atingir o teu padrão, eu acabo fazendo coisa errada, deixa eu me dominar pelo sentimento de inveja do ímpio, o meu coração ficava amargurado, eu me sentia como se eu estivesse sendo picado. Mas, Senhor, todavia o Senhor não desiste de mim. Todavia o Senhor continua acreditando em mim. E o Senhor não me rejeitou por causa da minha reação, do meu pecado, da minha inadequação. Querido, deixa eu lhe dizer, tenho todavia de Deus para você. Amém? Ah, pastor, eu errei, eu agi sem pensar, eu agi igual um animal, como você descreveu aí. Eu agi insensatamente, mas deixa eu lhe dar uma boa notícia. Existe um todavia de Deus para a minha vida e para a sua vida. Existe aquele momento em que Deus diz, ó, apesar de você ter feito isso, a minha graça continua sobre você. E isso faz toda a diferença. Quando ele diz, eu estou sempre contigo, ele está dizendo o seguinte, Senhor, tu me tens uma companhia constante, mesmo eu errando, mesmo eu falhando, mesmo eu sendo inadequado, o Senhor não desiste de mim. Tu me seguras pela mão, ou seja, tu está me segurando firmemente. Mostra que Deus preservou Asaf, mesmo no momento que ele agiu de forma inadequada. É a graça de Deus que nos sustenta quando nós estamos fazendo aquilo que não deveríamos fazer. Deus, Senhor, não desiste de nós. Deus não te descarta. Deus não vira as costas para você e diz, você cuspiu no prato que comeu, fiz tudo por você e você se voltou contra mim, você não foi grato, você não foi fiel, você não andou como eu esperava que você andasse. Ei, deixa eu lhe dizer, alguém pode dizer isso para você, mas Deus diz assim, ó, todavia eu continuo te amando e eu vou te sustentar com a minha graça. Amém? Qual foi, pastor, a grande virada aqui para o salmista? Foi que ele entendeu que só permaneceu de pé porque dependia da graça de Deus. Você precisa entender o seguinte, não somos nós que seguramos na mão dele, é Deus que nos segura. Porque a minha mão, ela tem força, mas ela é limitada. Chega um momento em que a gente se cansa. Você já experimentou aquela barra fixa? Se pendurar ali numa barra fixa, você, dependendo do seu tempo de treinamento, você segura ali 1 minuto, até 1 minuto e meio, 2 minutos. Mas depois de 5 minutos, o corpo pesa e você não tem mais condição de ficar segurando e você solta. O que é que eu estou querendo que você entenda? Não é a sua força que segura a mão de Deus, é a mão de Deus que segura você. É a mão de Deus que impede de você cair. É a mão de Deus que impede de você desistir. É a mão de Deus que não larga de você. Isso é graça. Pastor, como é que a graça de Deus age na minha vida? A graça de Deus age na nossa vida de 3 formas. Primeiro, a graça de Deus, ela é salvadora, ou seja, nós somos salvos pela graça, não é pelo nosso mérito, não é pelas nossas boas obras, não é por aquilo que a gente faz, porque Deus é amor, e não porque nós somos pessoas boas é que nós somos salvos. No salmista, no Salmo 103, no versículo 10, ele diz, o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Então, deixa eu lhe dizer, a graça de Deus, em primeiro lugar, ela é salvadora. E o Natal desse ano vai ser irresistível graça. Por que é irresistível graça? Porque ela é salvadora.
A Bíblia Sagrada nos diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém bata no peito e se glorie. Amém? Pastor, e o que é um cristão? Um cristão, irmãos, é a pessoa que entende a graça de Deus. É a pessoa que entende que ela é incapaz de perdoar a si mesma, mas ela entende que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados e lhe reconciliar com Deus. Isso é ser cristão, é entender que não é mérito meu, não é o que eu fiz, mas é o que Deus fez por mim. Amém? Segundo, a graça de Deus, ela é restringente. O que é isso, pastor? Que palavra estranha. Ou seja, é ela que restringe, é ela que impede a nossa queda total. Ou seja, o justo, ele pode até vacilar por um momento, mas ele não vai ficar prostrado a vida toda. Amém? Você pode ter seus momentos de dúvida, de fraqueza, de ambiguidade, mas você, como filho de Deus, você não vai ficar prostrado para sempre. No Salmo 37, no versículo 4, diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Está vendo como eu falei? Que não é você que segura na mão de Deus, mas é Deus que te segura. Ei, meu irmão, deixa eu lhe dizer, talvez você esteja aqui e você esteja ouvindo uma voz de acusação de Satanás dizendo: você não serve para ser crente, você não serve para andar nos caminhos do Senhor, você já caiu várias vezes, você já falhou várias vezes, você não se sustenta em pé. Ei, deixa eu lhe dizer, a graça de Deus, ela é restringente. Deus não desiste de você, Deus não te abandona, Deus vai com você, porque é Ele quem te segura pela mão. Amém? Mesmo quando você cai, você não vai permanecer no pecado, porque a graça de Deus, ela te chama de volta e ela não permite que você se afaste. E terceiro, a graça de Deus, ela é restauradora. Por que ela é restauradora, pastor? Porque Deus, Ele nos restaura, Deus, Ele nos aperfeiçoa, Deus, Ele nos fortifica. Foi isso que Ele disse lá em 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Então, deixa eu lhe dizer, a graça de Deus é quem te restaura. Você que está aqui, você pode achar que já jogou fora os planos de Deus para a tua vida. Você pode achar que, pastor, Deus me chamou para fazer uma obra e de repente eu não ouvi a voz de Deus, eu dei as costas, segui por outro caminho e hoje eu perdi o time, eu perdi o bonde da história, eu perdi o tempo de Deus na minha vida. Querido, deixa eu lhe dizer, se você estivesse tratando com pessoas normais, poderia, mas você está tratando com Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, dono da vida, do tempo, da história. É o Deus que cria circunstâncias, é o Deus que cria porta onde não tem parede. Então, esse Deus que restaura, Ele pode fazer novas todas as coisas na tua vida. Amém? A graça de Deus que te sustenta pela mão não te abandona e você pode experimentar restauração. Na Bíblia Sagrada nós temos um exemplo clássico. O apóstolo Pedro, depois que Jesus foi crucificado, depois que ele negou Jesus por 3 vezes e Jesus foi crucificado, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele voltou a pescar. Ele voltou para a sua atividade, porque ele entendeu que para ele aquele sonho estava acabado. O mestre dele havia morrido. Ele mesmo havia negado o Senhor por 3 vezes. Então, para ele, é como se não tivesse mais o que fazer. E aí o que é que ele fez? Vou voltar para aquilo que eu sei fazer, que é pegar peixe. Mas Jesus, ele vai ao encontro de Pedro. E Jesus, ele restaura Pedro. E Jesus pergunta só uma coisa para Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, vem cá. A minha graça aqui é restauradora. Vem apacentar as minhas ovelhas. Vem ser pescador de homens. Ei, meu querido, quem diz a última palavra na sua vida não é Satanás. A última palavra na sua vida é o Senhor. Amém? A última palavra na nossa vida, na nossa circunstância, é de Deus. Eu sempre gosto de pensar na graça de Deus, sabe, para você poder entender.
Quando uma criança está aprendendo a andar de bicicleta, o que é que acontece? Ela não tem equilíbrio. Ela vai e vai desequilibrando. E o que é que o pai faz? Ele vai aqui acompanhando, segurando aqui a sela, o selim, para quê? Para que a criança não caia. É assim a graça de Deus. Às vezes a gente vai todo desequilibrado, mas o Senhor está segurando o selinho aqui da nossa bike. Amém? Ele está segurando aqui o selinho da minha bike e da sua bike. E não precisa das rodinhas de apoio, porque é Deus quem vai nos sustentando. Você pode ter vacilado, tropeçado, mas há um todavia de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? O Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de você. É essa graça de Deus que te salva, essa graça de Deus que te restringe de se afastar dos caminhos do Senhor, e é essa graça que te restaura quando você está lá no fundo do poço. E por fim, tem que dizer para ele aqui, ó. Por quê? O Senhor, Ele nos guia no presente e nos garante um futuro glorioso. Amém? Eu vou repetir que talvez você não tenha entendido. A terceira verdade que você precisa entender nessa noite é que Deus, Ele nos guia no presente. Mas Ele não apenas nos guia no presente, Ele nos garante um futuro glorioso. Olha o que é que Ele diz aqui no versículo 24. Tu me guias com o teu conselho. O conselho de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus nos guia no presente. Mas no futuro tem mais coisa. E depois tu me recebes na glória. Nós somos o povo mais bem-aventurado da face da terra. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: ei, irmão, tu é a pessoa mais feliz da terra. Pode dizer. Por quê? Porque você tem carro, porque você tem casa, porque você tem diploma, porque você tem bens, porque você não era investidor lá no Banco Master e ainda continua com o seu dinheiro? Não! Você é mais bem-aventurado porque você conta com a direção, a presença de Deus hoje na tua vida, e quando essa vida terminar, você vai ser recebido na glória eterna. Aleluia! Aleluia! Que bem-aventurança! Quando ele diz tu me guias, ele está dizendo o seguinte: tu me conduz numa direção segura, com o teu conselho, com a tua sabedoria, com o teu propósito, e depois tu me recebes na glória, ou seja, tu vais me tomar para ti, tu vais me acolher na glória. Foi por isso que Jesus disse, eu vou preparar lugar, e depois eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A confiança de Asaf foi restaurada e agora ele pode olhar para o futuro. Ele não está mais olhando para o ímpio, ele não está mais olhando e se comparando com o fulaninho que tem casa própria, que tem celular iPhone 17 Pro Max, Ultra Blaster Master Plus. Ele não está mais olhando isso, ele está dizendo, Senhor, tu vais me receber na glória, não importa o que eu vou passar. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, irmãos, olha, eu quero estar com vocês, mas eu quero estar com o Senhor. E ele disse, olha, para mim o viver é Cristo, eu já estou crucificado com Cristo, e esse viver que tenho na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Eu já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa entender isso. Você precisa entender que você é bem-aventurado. Você precisa entender que o seu nome, ele está escrito não naquele certificado da escola bíblica dominical maravilhoso que você fez, ou no certificado de batismo, porque ali é apenas uma constatação, é uma pontuação de que você está no caminho certo.
Mas deixa eu lhe dizer, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. E de lá ninguém tira, e de ligar ninguém risca, porque o Senhor é quem prometeu. Amém? A vida cristã, irmãos, ela é indivisível. Por quê, pastor? Ela é indivisível porque nós temos a direção no presente e nós temos glória no futuro. Não existe essa coisa que quando eu morrer vai... Não, você vai estar para sempre na presença de Deus. Pastor, o que é que me garante que eu vou estar recebendo a direção de Deus no presente e eu vou estar no céu, na glória? Primeiro, a imutabilidade de Deus, o caráter imutável de Deus. Deus não muda. Ele diz em Malaquias 3,6, pois eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda o propósito. Deus não vai te amar hoje e amanhã Ele deixa de te amar. Você vai estar sempre sendo alvo, objeto do amor de Deus. Amém? Segundo, qual é a garantia que eu tenho? Os propósitos de Deus. E o propósito de Deus é o quê? É que você seja salvo. Ele diz, o apóstolo Pedro, Deus não retarda a sua vinda, mas Ele quer que todos sejam salvos. Ou seja, o Senhor tem um propósito na minha vida e na tua vida. Deus não tem um plano, Deus tem um propósito. E se você sabotar algum plano de Deus, não interessa, Ele faz no outro. Por quê? Porque o propósito dele vai ser cumprido na sua vida. Ah, pastor, e por que eu sei que eu tenho garantia? Porque Deus tem poder para realizar aquilo que Ele prometeu. Se eu te der a minha palavra, pode ser que eu não cumpra, ou pode ser que eu não tenha capacidade para cumpri-la. Mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir a tua palavra, a sua palavra. Porque Ele diz, eu sou Deus. De hoje em diante, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Se Deus colocou a mão dele na minha vida e na sua vida, quem é que vai impedir? Satanás? Não há ninguém. Pode ficar de pé na presença do Senhor. Pastor, qual é a garantia que eu tenho? A justificação pela fé, irmãos. Você nasceu de novo, amém? Se você nasceu de novo, você não vai desnascer. Amém. Não tem como você nascer de novo e depois não é mais nascido. Não tem como você ser nova criatura em Cristo, segundo Coríntios 5,17, que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram e tudo se fez novo, e de repente amanhã, por um pecado, por uma falha, por um deslize, você agora deixou de ser nova criatura. Deus não muda a essência. Deus não muda o que eu sou e o que você é. Então eu queria que você saísse daqui nessa noite com essa certeza. Qual é a certeza, pastor? Primeiro, submeta as suas emoções ao Senhor, que Ele vai te dar sabedoria na tua decisão. Segundo, que você dependa da graça de Deus na sua vida, para que você continue firme no caminho. E terceiro, que você entenda que Deus te guia agora e Ele vai te levar para a glória no futuro. Tudo é Deus, não somos nós. É Ele quem faz, é Ele que nos sustenta e é Ele que nos dá destino. O que eu quero mais dessa vida? O que você pode querer mais do que aquilo que Deus já realizou por você? Você é bem-aventurado. Agora você precisa estar em Cristo. Você precisa estar nele e ele em você, para que tudo isso se torne uma realidade. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos.